O terceiro episódio se inicia no local do acidente, com muitas pessoas ao redor tentando descobrir o que aconteceu. Kang está dentro do carro todo machucado e sangrando. Pouco tempo depois, a cena muda e ele já está no hospital. Quando Young, sua mãe, chega ao hospital e vê a situação dele, fica extremamente preocupada e perturbada. De acordo com a enfermeira, ele tem inchaço no cérebro, fraturou a coluna cervical e sofreu uma lesão na medula espinhal. Vai levar um tempo para ele se recuperar completamente e retomar sua vida normal. Kang está na UTI do Hospital Dawn. O Sr. Song estava presente em um campo de beisebol assistindo o treinamento do time chamado Beasts, quando recebeu a notícia de que Kang estava na UTI. Sem perder tempo, ele se dirigiu imediatamente para o local. Quando o Sr. Song chega ao hospital e vê o estado em que Kang se encontra, ele imediatamente percebe que algo errado está acontecendo. Ele pergunta ao seu segurança sobre as câmeras de segurança do local e eles informam que as placas do veículo estavam adulteradas. Ao perguntar sobre a filha do Sr. Tae e saber que ela está bem, seu olhar revela muitas coisas. A partir deste momento, temos a certeza de que tudo foi uma conspiração para causar o acidente de Kang. No hospital, ao presenciar a cena angustiante de Ha-young e seu pai, o deputado Tae, fica evidente que tudo foi cuidadosamente planejado para destruir a vida de Kang. No entanto, surpreendentemente, parece que a moça tinha sentimentos afetuosos por Kang. Em um cenário diferente, Michu estava fazendo muito sucesso com seu salão de beleza, o Espaço de Unhas. Seu salão era conhecido por oferecer serviços excepcionais e era o queridinho da região quando se tratava de cuidados e tratamento para unhas. Enquanto Michu estava trabalhando, ela começou a se sentir que estava sendo observada por figuras misteriosas. Além disso, algumas vizinhas alertaram que havia ocorrido um caso de estupro no bairro. Essas situações deixaram Michu muito preocupada. Um dia, enquanto percebia alguém a seguindo, ela entrou em desespero e começou a jogar os objetos, incluindo uma garrafa na direção do homem. Quando foi verificar quem era, descobriu que era Sansik, seu antigo amigo da infância, que havia saído recentemente da prisão. Porém, até o presente momento, ele nutria seu amor platônico por Michu. Temos aqui uma parte curiosa que envolve os pais de Sansik, que foram buscá-lo na prisão no dia de sua liberação, mas acontece que já fazia uma semana que ele havia sido solto. Além disso, ele ainda pediu dinheiro para a mãe para ser liberado, algo que não faz sentido, pois não é necessário pagar para ser solto da prisão. Os policiais explicaram que ele foi acusado de roubar sabonete e pasta de dente dentro da prisão. Ele realmente parece ser uma pessoa problemática. Esse menino não tem jeito, juízo zero. Quando os pais achavam que ele tomaria rumo na vida, eles veem que até na prisão ele cometia furtos. Passaram-se vários meses e Yong-san, a mãe dedicada, continuou cuidando de Kang com todo o seu amor e carinho, sempre presente e pronta para ajudar. Finalmente, depois de meses em coma, Kang acorda e Yong-san, sua mãe, fica extremamente feliz com essa grande notícia. No entanto, ele sofre de amnésia retrógrada, o que significa que perdeu muitas de suas habilidades cognitivas e suas memórias recentes foram apagadas. Ele só consegue se lembrar de quando era criança, como se tivesse voltado a ter apenas 7 anos de idade. Logo após Kang receber alta do hospital e retornar para casa, percebemos a presença de 2 indivíduos suspeitos que estavam espionando seus movimentos. Não temos certeza se isso está relacionado à vingança de Tae ou se é algo ligado ao Sr. Song. Os vizinhos fofoqueiros não perderam tempo e logo começaram a falar sobre o Sr. Kang, sem saber que ele havia voltado a ser uma criança. A Sra. Young fez o possível para esconder o seu filho, sabendo que as pessoas iriam julgar a situação e falar mal dele. Ela conversou com algumas pessoas do vilarejo, explicou a verdadeira situação e pediu segredo. No entanto, cada pessoa da vila acabou contando a história para um grupo diferente, e a fofoca se espalhou rapidamente pelo local. Ela não queria ver as pessoas julgando seu filho. As crianças do vilarejo, especialmente os gêmeos, começaram a correr e gritar que Kang estava lerdinho, mas que isso era um segredo. Embora cruel, foi algo realmente engraçado de se ver, pois não havia maldade nas crianças. Esses gêmeos são um pouco travessos, mas também são muito adoráveis. Por um bom tempo, o vilarejo ficou repleto de fofocas sobre o estado físico e mental de Kang. Apesar de serem fofoqueiros, os vizinhos mostraram um lado bonito ao se dedicarem a ajudar a Sra. Young e o Kang. Eles compraram livros de fisioterapia e filmes relacionados ao assunto.
tudo para contribuir com a recuperação dele. A mãe ficou profundamente emocionada com esse gesto de solidariedade. Durante uma conversa, um vizinho compartilhou um ditado que dizia que uma mãe pode substituir qualquer coisa no mundo, mas nada pode substituir uma mãe. Essas palavras deixaram a Sra. Young extremamente emocionada. Posteriormente, a Sra. Young, vasculhando algumas caixas de objetos antigos, começa a ter lembranças do passado, recordando como seu filho Kang era dedicado na escola e de suas boas notas. Ela pega alguns brinquedos e outras lembranças do passado e leva para seu filho, colocando-os cuidadosamente em cima da cama do filho na esperança de estimulá-lo a lembrar. Embora com 35 anos, sua idade mental é de apenas 7. Uma cena muito triste ocorre quando a mãe tenta alimentá-lo, mas ele se recusa a comer. Desesperada, ela tenta forçá-lo a comer e ele começa a gritar. De repente, ele repete a frase: "Eu não posso comer muito, porque se eu comer muito vou ficar com sono e não conseguirei estudar." Ele repete essa frase várias vezes, enfatizando sua preocupação com o sono e sua capacidade de estudar. Sra. Song chora muito nessa hora e cai a ficha que, embora ela quisesse apenas o bem do filho, ela exagerou na forma que conduziu a situação. Ela exagerou. Inconformado com o acidente e como tudo se procedeu, o Sr. Song solicitou uma investigação sobre o caminhoneiro que atropelou Kang. No entanto, descobriram que ele havia cometido um suicídio. Infelizmente, a única pessoa que poderia revelar a verdade sobre o acidente faleceu. Com o passar do tempo, o remorso e a consciência começaram a pesar cada vez mais. E um certo dia, Ha-young, a ex-noiva de Kang, teve um surto psicótico e começou a gritar descontroladamente em seu quarto. A empregada encontrou um lenço que pertencia a Ha-young no dia do acidente e o colocou no quarto. Ao ver o lenço, Ha-young saiu de si, foi assustador e ela ficou desesperada. Quando menos esperava, em um momento que aparentemente estava tudo indo muito bem, Mi-chul passou por uma situação muito triste. Sua sócia, e até então amiga, a golpeou, vendendo o salão e a deixando sem nada, cheia de dívidas. Yong-song tinha um objetivo claro: incentivar Kang a se esforçar para mexer os músculos das mãos e dos braços. Para isso, ela colocava comida na frente dele juntamente com os talheres e o deixava se virar sozinho. Essa era uma forma de estimular os músculos e ajudá-lo a recuperar os movimentos das mãos. Com a dedicação incansável de mãe, Yong-song desempenhou um papel crucial na fisioterapia de Kang. É realmente impressionante testemunhar o amor e a dedicação de uma mãe para com seu filho. Graças a Deus, o empreendimento da criação de porcos também estava progredindo de forma satisfatória. Em um belo dia, ao chegar em casa, Young sentiu uma onda de emoção quando entrou no quarto e viu Kang comendo sem ajuda. Ele estava se alimentando por conta própria, o que encheu o coração de Young de alegria, gratidão e esperança. No quarto episódio, Kang já não estava mais restrito à cama e começou a utilizar uma cadeira de rodas. Nesse período, ele teve a oportunidade de interagir com os adoráveis gêmeos filhos de Mi-chul. Durante uma brincadeira com as crianças, elas o empurraram ladeira abaixo e a cadeira de rodas ganhou velocidade. Kang acabou caindo no meio das floragens. Com muita dedicação, Kang se empenhava em seus exercícios diários. Ele praticava movimentos de pegar os feijões um por um e colocá-los nos pratos. Essa atividade ajudava a fortalecer os seus músculos e aprimorar a sua coordenação. Apesar de ter 35 anos de idade, Kang tinha uma mentalidade semelhante à de uma criança de 7 anos. Mi-chul decidiu buscar a família de sua sócia na esperança de encontrá-la. Ao chegar no local de trabalho da mãe da sócia, que trabalhava com peixe, Mi-chul fez uma descoberta chocante. Sua sócia havia roubado toda a família também. Diante dessa triste realidade, ambas ficaram desesperadas e começaram a chorar intensamente. Mi-chul estava em uma situação desesperadora, com muitos aluguéis atrasados e sem ter ideia de como arrumar dinheiro. A única solução que lhe restava era utilizar as economias que havia guardado com tanto carinho na caderneta de poupança para seus filhos. Em um passado distante, Mi-chul conheceu sua sócia em um restaurante em Seul. Ela decidiu almoçar com as meninas, como boas-vindas. E lá estava Kang trabalhando como garçom. Eles se encontraram depois de muito tempo sem se ver e se falar. Kang precisava trabalhar no restaurante para ganhar dinheiro para se sustentar. Mi-chul, ao vê-lo nessa situação, decidiu ajudá-lo. Com todo o carinho que tinha um pelo outro, ela decidiu investir em sua carreira, para que ele estudasse bastante e se saísse bem nas provas. Assim, ele poderia pedir demissão do trabalho de garçom e se dedicar apenas aos estudos.
O sonho de Kang era se tornar um oficial e eventualmente um promotor, e Michu estava disposta a trabalhar por ambos enquanto ele estudava. Os dois viveram um romance adorável, passando por várias etapas juntas, tanto as profissionais de Michu como as provas de Kang. Ele passou na primeira prova, depois na segunda e finalmente foi aprovado no exame da ordem. Eles pareciam extremamente felizes juntos. A possível separação e repentina dos dois deixou um mistério no ar e nos próximos episódios descobriremos o que aconteceu. Durante uma sessão de fisioterapia, Kang estava progredindo muito bem em seus movimentos. No entanto, sua mãe precisou sair da sala para buscar um remédio e ele acabou saindo sozinho pelo hospital. De repente, ele teve uns flashbacks e ouviu alguns ruídos do acidente, o que o deixou bastante assustado. Ele se viu desesperado e sem a companhia de sua mãe. O deputado Tae estava em uma entrevista para sua candidatura, como sempre contando várias mentiras e se fazendo de bom moço, com o seu lema de candidatura, entrar e sair de mãos vazias. De repente, os dois seguranças do Sr. Song chegaram ao local e deixaram numa situação difícil e sem saída. O Sr. Song conseguiu encontrar a família do motorista do caminhão que provocou o trágico acidente de Kang, e então a esposa dele confessou o crime. Ela tinha guardado uma carta em que ele relatava tudo o que aconteceu. A imobiliária responsável pelo apartamento onde era a antiga moradia de Kang entrou em contato com a senhorita Yong pedindo para ela retirar os pertences do apartamento dele, pois o contrato havia expirado. Ao chegar lá, ela encontrou algumas coisas e, ao ir à promotoria, deparou-se com a mãe de um réu que foi condenado por Kang protestando. A mãe, sem entender, discutiu com a senhorita Yong, resultando em uma briga em que os cartazes foram quebrados e ambas se agrediram. A mãe do réu mencionou que o seu filho era deficiente físico e que Kang havia recebido suborno do grupo Yokiboki para condená-lo. Sra. Yong ficou muito desapontada e triste ao descobrir que seu filho não levava uma vida justa e que aceitava subornos dos ricos e poderosos. Desesperada com a situação, em uma discussão com seu filho, ela afirmou que ele estava sendo punido pelas coisas que havia feito no passado. A mãe expressou seu desejo de que seu filho se tornasse rico e poderoso, mas lamentou que ele se transformara em um monstro insensível. Por outro lado, as crianças se divertem no campo e é uma cena muito fofa de se ver. Enquanto jogam beisebol com Kang, elas conversam alegremente sobre seus pais. No momento que chega a vez de Kang rebater, ele acerta a bola com força e firmeza, fazendo-a voar bem longe, e as crianças acabam o derrubando da cadeira de rodas como vingança. É uma situação hilária, elas são realmente adoráveis e muito travessas. Michu, mais uma vez, está passando por muitos altos e baixos em sua vida. É como se estivesse em uma montanha-russa constante, subindo e descendo. A mãe de Kang saiu por um tempo e ele teve a ideia brilhante de procurar a bola que ele havia arremessado e perdido enquanto brincava com os gêmeos. Ele percorreu todo o vilarejo em busca dela, indo para todos os cantos. No caminho, ele chegou em uma estrada arborizada e a cadeira de rodas ficou presa em uma pedra, fazendo-o cair no chão. Mesmo de costas e de barriga para cima, como os porquinhos, ele fixamente olhou para cima e viu a bola pendurada em uma árvore. Determinado, ele jogou os galhos e pedrinhas na árvore, tentando derrubar a bola. Com muita felicidade, ele conseguiu derrubá-la e saiu rapidamente em direção à casa dos gêmeos para devolvê-la. Ao chegar lá, Kang bateu alegremente no portão para entregar a bola e, para sua surpresa, quem o recebeu foi a encantadora Michu. Assim, terminou o quarto episódio, deixando nossos corações agitados e felizes ao mesmo tempo. A ansiedade tomou conta e nos perguntamos o que acontecerá com esse romance e o encontro desses dois. Em breve voltaremos com o resumo dos próximos capítulos. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!